Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou professora de vocês, professora de artes, Nayara, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a última atividade que a gente fez. Porque todas essas atividades que vocês vão fazer agora, ao longo desse mês, né, desse restinho de mês de abril, elas têm uma conexão. A nossa atividade, ela inicia com um artista plástico chamado Vic Muniz. O Vic Muniz, ele é muito conhecido internacionalmente, ele ficou dessa forma, né, conhecido dessa forma estrondosa, grandiosa, devido à inovação do seu trabalho. Como vocês fizeram a última atividade, eu acredito que vocês deram uma espiadinha para poder entender um pouquinho desse universo que o Vic Muniz trabalha, que é com materiais alternativos na composição das suas obras. O que é compor uma obra? Compor uma obra, meus amores, é você colocar, adicionar, sabe, como fazer uma comida? Quando nós estamos ali junto dos nossos pais, na cozinha, observando, nós temos a oportunidade de entender um pouquinho de um processo, né? Do processo que é a construção daquele alimento que vai para a nossa mesa. Seja de um arroz, né? De um simples arroz. Você precisa primeiro pegar uma quantidade, lavar, colocar para escorrer. Você vai partir uma cebola, picar, vai dourar, vai colocar um pouquinho de alho, um pouco de sal, vai esperar que aquilo atinja um determinado ponto para depois colocar o arroz, espera ele dar uma fritadinha, aí você adiciona a água e espera o tempo de cozimento daquele alimento que logo em seguida vem para a mesa de vocês. A composição de uma obra artística, ela passa por esse mesmo processo que nós estamos familiarizados, né? Que é no nosso dia a dia. Então, o Vic Muniz, esse artista, ele trabalha de uma forma muito diferente, não convencional, quando ele começa a pesquisar para criar suas obras. E em alguns das suas obras, né, dos seus quadros mais famosos, ele fez o que a gente chama de processo de ressignificação. Mas, professora, o que é ressignificação? Que coisa é essa? Não consigo nem começar a pesquisar para saber o que é isso. Ressignificar é trazer um novo significado para uma obra que já existia, para algo que já existia. No caso aqui, nós estamos usando esse termo, ressignificar, para uma obra de arte. Por que a gente fala que o Vic Muniz, ele também trabalha com essa linguagem de ressignificação? Porque ele fez algumas obras, por exemplo, como do John Lennon. A obra do John Lennon, ele usa grãos de café para fazer a imagem do John Lennon. Ele também fez a da Mona Lisa, que a gente já conhece mais, né? Que é aquela obra do Leonardo da Vinci. Eu acredito que em algum momento vocês já possam ter ouvido falar, que é um artista também muito conhecido, e é uma das obras mais caras do mundo, a Mona Lisa, que fica num museu lá em Paris, na França, que chama Museu do Louvre. É o maior museu de arte do mundo, mais famoso e muito bonito de verdade. E o Vic Muniz, ele faz exatamente isso. Ele pega aquela imagem dessa obra famosa, que é a Mona Lisa, e ele vai refazê-la com objetos que nós não estamos acostumados a ver numa pintura, certo? Ele vai usar chocolate para fazer a Vic Muniz. Então, ele... Chocolate não, desculpa. Ele usa, na Mona Lisa, ele faz uma obra sim com chocolate, tá? Mas na Mona Lisa ele usa geleia e pasta de amendoim, aquela pasta famosa americana, que tudo que é série, filme que a gente assiste, tá lá o pessoal comendo, né? Com pão, aquela pasta de amendoim. Ele usa esses dois elementos para fazer
a Mona Lisa. Então ele ressignifica, ele traz para essa obra que já é conhecida, que as pessoas já estão habituadas a estudar, ele traz para essa obra um novo olhar. Por isso, com um olhar de ressignificação, porque eu olho para aquela obra e a vejo por um outro ponto de vista. Na arte a gente chama de perspectiva. Nós passamos a ver aquela obra por uma outra perspectiva, por um outro olhar, uma outra ótica, certo? Então, o trabalho do Vic Muniz, ele tem essa capacidade, ele tem a capacidade de ressignificar, não só nesses exemplos que eu dei para vocês, do John Lennon e da Mona Lisa, mas também em composições inéditas, quando ele pega uma família. Por exemplo, eu creio que eu mandei esse link para vocês, né, na atividade. Nós, né, eu, o professor Wesley, nós enviamos para vocês esse link, onde tem uma família de catadores de lixo do Jardim Gramacho, que fica no Rio de Janeiro, e ele primeiro fotografa aquela família e ele pega materiais reciclados para compor aquela imagem de forma artística. Ele ressignifica aquela imagem, ele ressignifica a imagem da família. Percebem? Ele traz um novo olhar. Então, ao ressignificar, a gente está trazendo um olhar diferente, um olhar, às vezes, sem julgamentos, mais livre, ou às vezes mais crítico também. Nós podemos ressignificar uma obra olhando para ela de uma forma mais crítica, menos generosa, menos aberta, até mesmo mais irritadiço, né? Nós sempre falamos, assim, nós que somos da arte, que todos nós podemos sim e devemos sim ter as nossas opiniões levadas a sério ao contemplar, ao entrar em contato com uma obra de arte. Por quê? Porque são as nossas emoções que dão importância para aquela obra, certo? Isso não nos permite dizer, se não somos estudiosos da área, se aquela obra é ou não é importante, se ela... Não, porque nós temos as nossas limitações e tem todo um processo histórico por trás de cada obra que justifica o porquê que ela é importante e que aí não dá tempo da gente falar sobre tudo isso aqui nesse videozinho rápido. Mas voltando para o ponto de ressignificação, que é onde nos conecta com a nossa próxima atividade, o Vic Muniz, ele tem essa capacidade, ele tem esse olhar onde ele tira um elemento comum, como uma tampinha de garrafa, uma garrafa, né, mesmo, ele pega isso daqui que a gente usa para beber água, né, para tampar a garrafa de água. Ele pega esses objetos e desconstrói esse olhar dentro da gente. Por quê? Naturalmente, se eu mostro uma garrafa de água para vocês e pergunto, o que é isso? Vocês vão me responder, professora, uma garrafinha de água, né? E se eu perguntar para vocês, tá, mas para além de uma garrafa de água, o que ela pode ser? Muitas das vezes a gente vai falar, sei lá, posso levar suco, né? Posso colocar refrigerante? Não sei, posso pôr água e fazer como peso de porta? E por aí, a criatividade de cada um nos permite ir caminhando. Mas aí o que o Vic Muniz faz? Ele faz arte dessa garrafinha de água. Ele não é o único que faz isso, mas ele foi um dos primeiros a trazer esses objetos que são descartados, que estão perdidos nesses lixões aí. No caso, ele foi lá no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, e ele trouxe para o universo de arte, né? Para esse universo artístico, elevando uma garrafa de água a um patamar acima, que é um patamar de objeto de admiração. Então ele ressignifica o material, ele ressignifica aquela imagem, ele ressignifica em uma perspectiva, lembra? Perspectiva, ponto de vista, a forma de ver. Ele ressignifica em alguma perspectiva, de alguma maneira, aquela família. Entenderam? Então, esse é um processo de ressignificação que o Vic Muniz faz. Eu vou ficando por aqui e já trago mais um videozinho falando sobre a nossa próxima atividade, tá bom? Beijinhos, até breve, eu espero. Tchau!